grandeza e a suficiência de Deus é o que nos garante verdadeira segurança no presente e no futuro. Amém? Prestar atenção? A grandeza e a suficiência de nosso Deus é o que nos garante verdadeira proteção no presente e no futuro também. Essa é a convicção que a Escritura traz o tempo todo. E essa é basicamente a mensagem do salmo que nós lemos na ordem do culto, o Salmo 46. Mas antes de falar sobre ele, que é o texto da nossa mensagem nessa manhã, eu queria que a gente lembrasse na Bíblia, assim de forma bem simplificada, alguns momentos cruciais da história que o povo de Deus passou. Na verdade, são muitos, mas tem aqueles que foram assim destacados. Talvez um deles que a gente pudesse mencionar aqui nessa manhã seja o período da saída do Egito e a caminhada para a Terra Prometida. Sabemos que ali estava se cumprindo aquela promessa também dada a Abraão, que foi um momento singular, quando Deus fala para ele: sai da sua terra, no meio de seus parentes, e vai para a terra e o lugar que eu te mostrarei. Sabemos que Abraão não tinha GPS, não tinha Google, não tinha informações, não tinha internet para ele pesquisar. Vamos ver aqui onde é que é essa cidade, ou esse lugar, essa terra. Não. Ele só tinha a certeza de que precisava confiar na palavra e na promessa do Senhor. Eu vou ser contigo. E assim, quando o povo sai do Egito, Deus os conduz pelo deserto. Sabemos, foram 40 anos. Eles enfrentaram perigos diversos, né? O próprio povo inimigo que tinha naquele contexto, na sua caminhada, mas também o desafio do deserto. Calor durante o dia, escaldante, frio, congelante à noite. Além das feras, eles não podiam fixar residência, não podiam plantar e colher, estavam caminhando. Passavam até períodos assim para reabastecer, mas o foco era caminhar. Eles não tinham dispensa física, não tinha mercadão, atacadão para poder comprar. Tinham que plantar, colher ou comprar dos povos que tinham pelo caminho. Nem sempre era fácil. A água, a escassez. Mas sabemos que aqueles que creram, eles concluíram a caminhada. Não foram todos, mas aqueles que confiaram, pelo menos os seus parentes que confiaram nessa promessa, eles concluíram a jornada. Talvez um momento histórico também que a gente pudesse destacar seja o período da ida para o cativeiro. Esse foi terrível. E às vezes você vê essa dinâmica na Bíblia. A ida para um lugar maravilhoso, a promessa da terra prometida, mas também a ida para uma situação difícil, como foi o cativeiro. Não compraram voos e nem passagem de ônibus na primeira classe, nem foram de carro com água. Eles sofreram uma invasão precedida de um sítio, né? Que é aquele processo que se usa nas guerras, em que se cerca a cidade ou aquele território e vai enfraquecendo as forças armadas do local, vai enfraquecendo a infraestrutura, corta-se a água, impede-se a chegada de alimentos e por aí vai. E eles então são invadidos, dominados, muitos já foram mortos logo no início e outros também durante a caminhada
e o tempo que ficaram lá. Mas é interessante que mesmo para esse lugar, o profeta Jeremias vai destacar no capítulo 29, que eles deveriam orar pela prosperidade daquela terra para a qual o Senhor Deus estava os levando, porque a prosperidade daquela terra, a terra do seu cativeiro, era a prosperidade deles também. Então, esse talvez seja um dos grandes episódios que faz a gente pensar, porque eles não foram para uma colônia de férias, eles não foram para um projeto agradável, eles foram para ser escravizados, por assim dizer, para ser dominados pelos seus algozes, por nações cruéis, que eram os babilônicos, e eles foram. Mas, seja na promessa da terra prometida, a terra que manava leite e mel, fosse na terra do cativeiro, tem uma certeza que é expressada neste salmo, a certeza de que a grandeza e a suficiência do nosso bondoso Deus é o que nos garante verdadeira segurança, seja no passado, no presente ou no futuro. Estamos vivendo um momento de efervescência política. Os horizontes podem ser muito desafiadores, podem ser assustadores, podem ser preocupantes, e de uma forma ou de outra, mas o que nós precisamos entender que, como crentes, como servos de Deus, como povo de Deus, nós temos da parte dele a promessa e a certeza de que, apesar dessa turbulência que temos passado e vivido, Deus é nosso refúgio. Deus é quem de fato nos garante a vitória, seja no momento, no presente e no futuro também. Essa é a convicção que nós precisamos ter. Então esse salmo é um salmo importantíssimo. Ele é o primeiro de um trio, que é o 46, o 47 e o 48, que vai mostrar justamente esse aspecto da grandeza de Deus, do domínio de Deus, apesar das agitações que existem na terra, na nossa vida. Então esse salmo, ele é talvez aquele que inspirou o Martim Lutero a escrever Castelo Forte. Amanhã, 31 de outubro, comemora-se o dia da Reforma Protestante, um marco também na história da humanidade e do cristianismo. O período da Reforma, por exemplo, para quem já estudou um pouquinho, para quem se interessou de saber, nós mesmos já falamos sobre a Reforma aqui, e o seu contexto. Você vai ver que era um contexto caótico, um contexto de tremendo afastamento de Deus, um contexto de opressão, de distorção, a igreja desviada, com situações mil, idolatria, mentiras, afastamento de Deus, diverso. Mas ali tinha já Deus trabalhando no coração de fiéis, pessoas que queriam só uma coisa: buscar fazer a vontade de Deus. E eles, muitos dos que, porque a gente conhece o Martim Lutero, que foi aquele que foi lá e afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Mas antes do Lutero, 100 anos antes do Lutero, já tinha outros se manifestando pela verdade, pela simplicidade do evangelho, lutando contra aquela opressão, contra aquele desvio da igreja. Pessoas que queriam ver de fato a glória de Deus, que queriam ver a igreja de Deus sendo igreja e não sendo outra coisa. E ali, então, naquele contexto, ele levanta, concluindo um processo e iniciando outro, porque de fato existe a igreja antes da reforma e depois dela também. Então é por isso que algumas pessoas falam: pastor, nós batistas não somos reformados e não sei o que. Gente, isso pouco importa. O que importa é que a reforma protestante, ela foi
um momento divisor de águas na história da igreja. A Reforma Protestante, ela propiciou uma transformação e um movimento de, vamos dizer assim, de limpeza da igreja. Claro que sempre ela vai voltar, essa tendência de desvio, de afastamento, ela sempre vai existir. Mas hoje a igreja é muito mais fortalecida por causa da reforma. E naquele contexto de caos, de desvios, de afastamento, de distorções, Deus estava no controle, irmãos. Estava movendo corações, pessoas buscando ser fiéis a Deus apesar disso. Jovens, homens, mulheres. E ali Deus agiu na história. Então, esse salmo, ele é um salmo importante, porque nós não sabemos exatamente qual é a localização dele na história. Mas a gente sabe a convicção que esse salmo produz. E a convicção é essa. A convicção de que a grandeza e a suficiência do nosso grandioso Deus, nosso bondoso Deus, é o que nos garante a verdadeira segurança, seja no presente, seja no futuro. Nessa semana conversávamos entre alguns pais a nossa preocupação com o futuro dos nossos filhos, dizendo assim, qual vai ser o mundo que esses meninos vão viver se Jesus não voltar daqui a 30, 40 anos? O que vai ser desse mundo, dessa terra? Como é que vai estar a situação? Considerando o quê? A promessa bíblica é que nos últimos tempos as coisas só vão piorar. A Bíblia deixa isso claro. Não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos o livro de Apocalipse aqui, nós vimos que nos últimos tempos, inclusive, quando a palavra é pregada, ela é pregada, ao invés dela quebrantar, ela vai endurecer ainda mais o coração das pessoas. E a gente viu na história já algumas demonstrações disso acontecendo. Por exemplo, quando a gente está falando de reforma, não estou só citando aqui, né? Eu não estou pregando sobre a reforma hoje, mas para citar, a Europa foi considerada o berço do cristianismo. O que é o berço do cristianismo? Significa o lugar aonde o cristianismo enfincou as suas bases após a propagação do evangelho a partir de Jerusalém. Quer dizer, de Jerusalém, Paulo chega na Itália, Roma. Sabemos que naquele período que Jesus veio e que Paulo exerceu também o seu ministério, Roma estava sob o domínio, Jerusalém e o território todo estava sobre o domínio de Roma. E você vê então daqueles povos se expandindo pela Europa. O evangelho então ele chega e alcança a Europa, e é na Europa que ele cria a base. Grandes teólogos, grandes instituições de ensino, tradução de Bíblia, fortalecimento de conteúdo para fortalecimento da fé. Tudo isso floresce na Europa. E a Europa foi, sem dúvida, uma grande base do cristianismo, mas ela chegou praticamente a um estado de total ateísmo. Então, nós não podemos descansar. Não podemos descansar porque a coisa não para. A pressão do mundo sobre a vida cristã, sobre a igreja, ela vai ser constante. E nos últimos tempos, muitos não vão aguentar essa pressão. Não vão aguentar. Olha, a gente viu isso aqui na pandemia. Na pandemia, muitos não aguentaram a pressão. Muita gente não voltou para a igreja e nem vai voltar. Nosso contexto aqui foi o mínimo possível, mas existem igrejas em capitais, em cidades maiores, que tiveram perdas de 30% de pessoas. E fora aqueles que tiveram as suas convicções modificadas. Elas não acreditam mais que congregar é importante, que participar de uma congregação. E agora elas podem cultuar em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em Orlando, ou sei lá, onde elas quiserem.
e elas se esqueceram do sentido de igreja. Então, veja que a coisa não é fácil. E o tempo todo nós estamos sob pressão. Pressão política, pressão econômica, pressão de aumento da maldade, pressões diversas. Mas, mesmo nessas pressões, o Salmo, ele traz essa convicção de que, de fato, é a grandeza e a suficiência do nosso Deus que de fato nos garante que nós podemos ter um futuro seguro, um futuro certo. E que hoje, aconteça o que acontecer, também nós estamos seguros nas suas mãos. E nós não podemos colocar a nossa esperança, muito embora isso não elimina a responsabilidade de buscarmos melhorar o nosso meio ambiente, o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Isso não elimina a nossa responsabilidade. Tem uma parte que é nossa. Mas aqui nós estamos falando de algo maior. Tanto é que esse salmo, ele é interpretado às vezes, muitas vezes, como um salmo apocalíptico, por assim dizer. Porque ele fala ao mesmo tempo de situações locais e reais, mas ele parece que também está falando do fim, daquela luta final. Seja o que for, eu acho que o que precisa ficar claro é mesmo que tenha esse aspecto apocalíptico, não importa. A questão é que nós temos uma vitória garantida através daquele que governa as nações. Amém, irmãos? O Salmo, ele traz o que eu chamei aqui de 3 P's. O primeiro P é o P da proteção de Deus. São as 3 estrofes. A primeira estrofe, ela vai do versículo 1 ao 3. Se você observar aí, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse é o fato, é a afirmação central. E como consequência disso, nós não temeremos. Então, o não temer, ele está relacionado diretamente com o fato de termos Deus como nosso refúgio e fortaleza. Significa de termos a segurança e a certeza de que, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Porque a nossa proteção, a nossa garantia, vem dele. Quer dizer, foi ele que protegeu o povo, foi ele que protegeu e direcionou Abraão, foi ele que protegeu o povo e direcionou no deserto, foi ele que protegeu e direcionou o povo para o cativeiro, foi ele que direcionou o povo tirando do cativeiro, foi ele que direcionou o povo anunciando na vinda do Salvador, pelas palavras do profeta Isaías, que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa luz brilhou. E nós vamos chegar nela. Então, a essência dessa primeira estrofe é que tudo pode ser abalado, tudo pode ser destruído, podem acontecer desastres diversos, mas Deus é o nosso refúgio. E por isso não temeremos. Por isso não precisamos ficar apavorados, porque Deus é o nosso refúgio. Isso significa dizer que nós sabemos para onde ir. Nós temos a certeza, nós temos uma garantia. Nós não vivemos na incerteza. As incertezas, elas são relacionadas às circunstâncias. De fato, a política é uma incerteza, a economia é uma incerteza, a segurança é uma incerteza, o bem-estar é uma incerteza em si. Mas, seja em qual for o contexto, se Deus estiver conosco e nós estivermos na certeza de que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, estamos tranquilos. Amém, irmãos?
Segundo lugar, o segundo P é o P da presença de Deus. Talvez essa seja a questão mais central aqui. A presença de Deus, a partir do versículo 5 e até o 7, é descrita na poesia da seguinte forma: Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Há um rio cujas correntes alegram o coração de Deus. Aqui é uma referência poética, talvez, àquela visão de Ezequiel, que está lá no capítulo 47 de Ezequiel, a visão que ele teve do templo. Mas ele não teve uma visão do templo de Jerusalém, do templo construído por Salomão. Não, ele teve uma visão, um vislumbre do templo eterno, do templo que vai ser desnudado, vai ser revelado naquele grande dia. E sabe o que é significativo para nós? É que lá é que está o verdadeiro governo. Amém, irmãos? É de lá que as verdadeiras decisões vão sair, ou já saíram. É de lá que a verdadeira justiça vem. É de lá que o ímpio vai ser punido e o justo vai ser perdoado, ou já é perdoado. É de lá que vem a garantia do nosso final. Então, na expressão aí do Salmo, as nações se enfurecem, os reinos se abalam. Mas de lá, do centro de controle, versículo 6, ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. A gente pôde ver isso de uma forma materializada na figura de nosso Salvador. Em vários momentos a situação era adversa. Naquela situação que os discípulos navegavam, já em certo momento o mar ele se agita e ele começa a realmente se enfurecer. E os discípulos, eles ficam desesperados. Jesus está cansado de uma jornada tremenda, porque ele também era humano, e ele dorme. E os discípulos vão lá e sacodem: Senhor, socorre-nos, não se importa que morramos. E ele se levanta e ele dá ordem e o mar se acalma. E o mar se acalma. E após o mar se acalmar, ele diz: vocês não têm fé? Então creia. Mas ele não só acalmou o mar, ele também multiplicou os pães, ele também curou os enfermos, ele também ressuscitou os mortos, ele expulsou os demônios, ele tinha a seu serviço miríades e miríades de anjos. Então nós vemos Jesus agindo, dando demonstrações do que vai ser e do que deve ser a nossa caminhada cristã. Quer dizer, ele foi o socorro presente na angústia para vários que sofriam, que viviam numa situação de injustiça, de tristeza, de dor, de enfermidade, de aprisionamento espiritual. Ele foi. E é interessante que no Evangelho vai destacar o seguinte: que levavam pessoas para ele e ele curava todos, mostrando que ele era a solução. Agora, ele não veio pregar a cura e o milagre somente, ele fez isso para mostrar quem ele era, mas ele veio sobretudo para dizer o seguinte: eu estou no comando. Pode abalar, pode derreter, mas o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então se acalme, porque as coisas não mudaram. Deus está no controle. E nós vamos avançar, porque a igreja não vai parar. Se mandar a igreja se calar, ela vai falar mais. E eu digo para os irmãos, e a primeira igreja não vai se calar.
Jamais. O primeiro a tombar sou eu, se for necessário. Minha família é de Deus, está toda aí, servindo ao Senhor. Falo isso para eles todo dia. Olha, eu vou, eu não sei se volto. Pode ser aqui, em Dom Macedo Costa, pode ser aqui em Muniz Ferreira, pode ser ali no Mercadão. Eu vou, não sei se volto. Mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Estejam preparados. Porque nosso porto final não é aqui. E aí, o que garante tudo isso? O salmista ele demonstra na poesia. É o poder de Deus. Os últimos versículos, do 8 ao 11, ele vai fazer um convite. O verbo vir, vinde, contemplai as obras do Senhor. Que devastações fez na terra. E aí ele vai dizer o seguinte: ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. E ele então, em seguida, no versículo 10, que eu convido vocês para lerem junto comigo, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Amém? Então, o primeiro P é o P da proteção, o segundo P é o P da presença e o terceiro P é o P do poder. Ou seja, o poder de Deus. Nós somos desafiados a contemplar as obras de Deus na história. Sim, os últimos dias serão marcados por guerra. Eu vejo muita ingenuidade. Às vezes a gente está assustado. Às vezes eu mesmo me pego pensando assim, eu sou muito ingênuo. A gente viu aí, eu já disse isso, eu não acreditava ver uma guerra em pleno século 21 na região considerada mais desenvolvida da Terra, que é a Europa. E ela está acontecendo aí, no nosso nariz. Porque a gente não escutou a palavra do Senhor. Nos últimos tempos, vai levantar guerra. E essa guerra entre nações, ela simboliza uma guerra contra o próprio Deus e contra a própria igreja. Eu quero trazer a vocês uma palavra aqui, uma anotação feita pelo Dr. Russell Shedd sobre esse salmo. Ele vai dizer o seguinte, que no versículo, se referindo ao versículo 6, mas eu acho que pega todo o espírito da poesia, da verdade que está nesse salmo. Ele diz o seguinte, que a política internacional, ela poderá complicar-se cada dia mais, mas quando Deus intervir, nada lhe poderá impedir a vontade. Pode levantar o que for, seja quem for, mas no fim será supremo, Deus será supremo, como é sobre todas as nações. É por isso que o Salmo ele diz para nos calarmos, ou melhor, nos acalmarmos, no meio das grandes lutas. Sim, óbvio, pastor, que nós queremos viver em lugar pacificado, amém? Nós queremos ter tranquilidade, mas a tranquilidade não é uma garantia no final dos últimos tempos. A única garantia no final dos últimos tempos é de que se nós estivermos firmados em nosso Deus, nós estamos garantidos. É isso que acalma o meu coração quando eu lembro que eu coloquei 3 filhos no mundo. E que eles estão caminhando para um futuro que nós não sabemos como vai ser. Mas uma coisa eu sei, e eu tenho certeza, que Deus estará lá. Não precisamos temer. E Deus vai cuidar deles lá. Então não se preocupe. Não se apavore, saiba que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
A síntese desse salmo é, de fato, Romanos 8, que nós lemos aqui, que nós recitamos aqui, mas eu acho que não custa nada a gente relembrar. Eu vou pedir para, se for possível, aqui foi fora do script, viu, Aleph? Perdão, mas é porque Deus está me trazendo a memória para fazer isso. É a conclusão do sermão desta manhã. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do 32 até o final. Porque eu sei que você já conhece esse texto, você já conhece essa palavra. Mas eu queria que, assim, da mesma maneira que você conhece arroz e feijão, bife, salada, e que você come todo dia, eu queria que você também lesse, neste momento, que nós lêssemos juntos todos esses versículos, do 32 até o 39, como a nossa declaração de fé, de confiança, nessa certeza de que Deus, a sua suficiência, a sua grandeza, é que nos garante verdadeira segurança, seja no presente ou seja no futuro. Vamos ler? Juntos? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós, amém? Seguindo, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E mais, pois eu estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente e nem o futuro, nem qualquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa ou criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Pare de medo. Eu tenho os meus temores, você tem os seus, mas o verdadeiro governo deste mundo está nas mãos de Jesus. Pare de desespero. Vá lá, se você não votou ainda, vá lá, vote. Vote com a sua consciência cristã. Vote com a sua responsabilidade de cidadão. Mas saiba que a garantia do seu futuro não vai estar naquela urna. A garantia do seu futuro está no Senhor. Essa é a certeza que nós devemos ter.